Boa tarde a todos. Eu sou Ana Rossi, poeta, tradutora e professora da Universidade de Brasília, e estou aqui iniciando mais um vídeo Poetizando com Ana Rossi. Eu vou falar especialmente para os alunos do Colégio Estadual Otaviano Caldas. Esse é um projeto sob a iniciativa da professora Marley de Lima. E mais uma vez eu agradeço toda a equipe pedagógica, a diretora da escola, que torna também possível esse vídeo e esse projeto de poesia. Então, dando sequência, primeiro eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em receber, li os comentários de vocês. Como isso é durante a semana e eu tenho uma vida um pouco corrida e agora eu estou arrumando tempo para fazer também mais e mais o que eu gosto, como, por exemplo, esse projeto aqui com vocês, eu tenho tempo para responder só nos fins de semana. Mas eu quero agradecer os comentários que eu li com atenção. Não vou nomear nomes porque às vezes a gente pode esquecer e as pessoas podem, né, os alunos podem ficar magoados com razão. Então eu sempre vou falar em geral, mas quero realmente agradecer vocês estarem ali visualizando, olhando e vamos ter mais vídeos. A primeira coisa que eu quero, eu preparei um monte de papelzinho, porque eu ainda não sei mexer muito bem no YouTube. Então, a primeira coisa eu queria lembrar aqui, né, o meu blog, ana-poesia-blogspot.com. Vocês encontrarão aí vários poemas em várias línguas. E eu vou começar pedindo assim uma atenção para poemas que eu vou ler, a versão que eu vou ler em espanhol. Foi um pedido que eu recebi nos comentários, né, para falar, para ler também em espanhol. E realmente, o espanhol, eu quero falar um pouco dessa língua. Eu pessoalmente aprendi essa língua quando morava na Bélgica, pode parecer muito estranho, mas às vezes a gente aprende línguas em outros países, né? Como aqui, por exemplo, vocês podem aprender o espanhol estando aqui no Brasil. Eu aprendi morando quando eu morava na Bélgica. Então é uma língua pela qual eu tenho muita afeição. Primeiro que é uma língua próxima do português, é uma língua muito bonita, é uma língua falada por nossos vizinhos aqui, embora o Brasil sempre tenha voltado pelo tamanho da nossa costa atlântica, ele sempre tenha se voltado mais para o norte do hemisfério, né, do planeta, Europa, Estados Unidos. Mas nós temos aqui vários e vários e vários países que falam espanhol. E cada um deles tem uma poesia, tem vários poetas, é algo muito rico. E é uma língua, então, que eu gosto muito, é uma língua onde eu expresso também muitas emoções. Para mim, eu já falei disso para vocês, a poesia é um conjunto de emoções, emoções nossas, emoções que nós botamos para fora, e como eu disse, às vezes as situações difíceis ou complicadas, elas se tornam mais fáceis, um pouco mais. Não é que a gente esqueça, a gente lida com elas, não é? A gente convive com elas. E a poesia, para mim, é um canal, como toda arte. Então, eu vou começar aqui lendo um poema meu que eu fiz. Vou contar a história desse poema. Como é que eu cheguei? Porque hoje eu também quero abordar, aqui eu estou no meu computador, por isso que eu estou virando assim, tá? Esse poema, ele resultou, que se chama Dona Anita. Primeira coisa, ele nasceu em português, né? Eu digo que o poema nasceu em português, e ele depois migrou, porque eu traduzi para outras línguas. Então, ele está em português, ele está em francês, ele está em espanhol e ele está em inglês. Então, quem é Dona Anita? Dona Anita é uma senhora, a mãe de uma amiga minha que eu não conheço, e ela falou da mãe, a minha gatinha aqui, depois eu vou, a Sachinha, depois eu vou pegá-la para vocês, ela é um pouco arisca. Deixa eu ver se eu consigo agora, né, fofinha? Aqui, ó. Essa aqui é a irmã do outro que eu mostrei semana passada.
Essa aqui eu não falei que eram idênticos, só que ela é um pouquinho menor, ela é mais arisca, mas ela é uma fofinha. Ela é minha fofinha, essa daqui. Né, fofinha? Aí, diz bom dia aí. Nem olhar para a tela ela consegue, tá? Essa é a Sachinha. Então, a Dona Anitta surgiu, o poema surgiu de uma emoção muito, muito, muito grande que eu tive conversando com essa amiga. Eu tinha, inclusive, ido tratar de trabalho com ela, né? Eu trabalho com ela trabalha comigo. E, de repente, a gente começou a falar ela começou a falar da mãe dela com uma, uma emoção muito grande, mas uma emoção boa, contando histórias. A mãe dela é uma senhora idosa. E eu fiquei ouvindo, e era a primeira vez que nós falávamos sobre a mãe dela. Então eu fiquei muito, muito impactada, eu fiquei muito sensibilizada, eu gostei muito do que ela falou. Achei que ela falou da mãe dela de maneira muito respeitosa, muito bonita, falando da vida da mãe. Não me contou muitas coisas, mas foi mais a emoção. Aí eu fiquei com aquilo, como muitas vezes acontece comigo, assim, aquilo trabalhando em mim, como às vezes vocês também, se vocês se ouvirem e se escutarem, tem si aí também, não é automático, não. Se vocês se ouvirem, se vocês se escutarem, vocês podem muito bem ter esse. É um incômodo, eu falo por mim, né? É um incômodo que eu sinto, é uma coisa que tem que sair. Aí eu sento e escrevo. Claro que eu tenho muitos anos de experiência, mas esse incômodo ele sempre existiu. Então, eu vou ler em português, depois eu vou ler em espanhol, respondendo ao pedido de um dos comentários, né, que me foi feito. Então, o nome do poema chama-se Dona Anita. Conheci Dona Anita de nome, um nome lindo, diminutivo dos mais preciosos, que começa com a letra A. Dona Anita é uma senhorinha, cheia de vida, cheia de amor, cheia de querência. Dona Anita já viveu uma vida longa e continua pronta para as amizades, para as solidariedades, para as emoções, para as sensações. Dona Anita ama a vida, estimando-a desde sempre, esbelta, em seus 90 anos de idade. Dona Anita tem muito a ensinar. Dona Anita é o que seremos, um dia, uma noite, naquela da qual não nos recordaremos mais, mas que seguramente viveremos nos fios dos oceanos, nos meandros das estrelas, nas beiradas das luas, nas correntezas de nós mesmas. Dona Anita. Então aqui eu vou ler esse mesmo poema, que nunca é o mesmo, né? A gente vai voltar, eu tenho um cabelo aqui que tá sempre impedindo que eu veja direito, então por isso que às vezes eu tiro ele e ele insiste em voltar. Acho que também, talvez com vocês também aconteça isso. Então, o título do poema em espanhol é Dona Anita. Eu não alterei, tá? Podemos também falar sobre por que eu não alterei o título. Tem títulos que eu não altero, porque eu acho que são características ou de uma pessoa, às vezes é de uma questão cultural que eu quero marcar em português e eu quero levar para as outras línguas, para os outros mundos. Então, em espanhol. Conocí a Dona Anita de nombre bonito, diminutivo muy lindo, que empieza con la letra A. Dona Anita es una pequeña señora llena de vida, llena de amor, llena de ganas. Dona Anita ya vivió una larga vida y aún está lista para ser amigos, para ser solidaria, para las emociones, para las sensaciones. Dona Anita ama la vida, siempre la ha amado, bella con sus 90 años de edad. Dona Anita tiene mucho que enseñar. Dona Anita es lo que seremos un día, una noche. Es a la cual no nos recordaremos más, pero que viviremos seguramente en los hilos de los océanos, en los meandros de las estrellas, en la cercanía de las lunas, en las corrientes de agua de nosotras mesmas. Dona Anita. Então, eu quero aqui só fazer uma observação, aí eu já vou também falando um pouco de tradução, que é minha paixão, eu também amo.
Eu poderia ter colocado Dona Anita, mas eu não quis. Então, uma das coisas que eu quero dizer hoje, que a gente vai entrar numa parte também de técnica, porque a poesia tem técnica, tem várias técnicas, não é aquela coisa, o poeta ficou ali imaginando. Sim, ele tem a imaginação dele, como o pintor tem, como um escultor, não sei se vocês já viram uma escultura, como o cantor, mas ele precisa trabalhar, é um trabalho que a gente faz, é um trabalho no sentido de ter uma técnica, não é de qualquer maneira que se escreve poesia. Agora, existem várias técnicas. Eu trouxe aqui alguns autores hoje, porque eu gosto muito de ler. Eu já falei para vocês que a oralidade é algo muito importante, a poesia ela não está só no papel, ela está na vida. Então é bom também aprender poesias de cor e falar essas poesias, declamar essas poesias, porque quando a gente consegue memorizar, que é o primeiro passo, nós ficamos mais livres em relação ao nosso corpo. Então a gente pode modular a voz, a gente não tem que ficar, né, segurando aqui um livro ou uma folha de papel, ou hoje como que se diz, um computador, um celular. Não, a gente se torna mais dona da nossa expressão, porque a gente tá com aquilo aqui, ó, na cabeça. Tá? Então, é uma sugestão também que eu dou. A professora Marli tinha falado de um recital, então eu incentivo ainda mais isso, né? Vocês aprenderem de cor os poemas que vocês fizerem, porque isso significa que vocês vão ter uma capacidade maior de expressão, de expressão do que vocês vão produzir ou já estão produzindo, de expressão em relação àquilo que vocês querem dizer. Isso é muito importante. Para hoje, eu preparei, estou colocando aqui meu computador, eu preparei várias coisas, né, em função do que eu vi, do que vocês, dos comentários que eu vi. Eu preparei eu queria ler e apresentar para vocês uma poeta chilena que ganhou um prêmio Nobel de poesia em 1945. Aí fala, professora, é muito longe. Sim, mas as coisas elas têm uma história e é importante sabê-las. Então, eu vou mostrar aqui a capa, é uma capa de um livro que eu trouxe da Espanha, que se chama, então, o nome dela é Gabriela Mistral. Foi uma professora chilena que ensinou durante anos e anos da vida dela para crianças, e ela foi escrevendo. Ela escreve sobre a vida dela, ela escreve sobre a mãe dela, ela escreve. Tem vários temas, mas são temas. Ela escreve sobre o país dela, ela escreve sobre as sensações, ela escreve. Ela tem aqui, eu estou vendo um título, o Hospital. Ela tem, assim, várias. Tem também Caída da Europa. Ela tinha uma preocupação, assim, sair do Chile. Tem um outro aqui, Recado para las Antillas. Então, ela fala tem um outro, Adiós. Então, são temas muito distintos que ela foi trabalhando, e ela tem um poema que se chama Muerte de mi Madre, e ele começa com, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou ler essa página, essa e a outra, que é um conjunto. O tema é Muerte de mi Madre, a morte da minha mãe, e ela tem alguns poemas nessa sessão, né? Então, o primeiro chama La Fuga. Madre mía, en el sueño ando por paisajes cardenosos, un monte negro que se contornea siempre para alcanzar el otro monte, y en el que sigues estás tú vagamente, pero siempre hay otro monte redondo que circundar para pagar el paso al monte de tu gozo y de mi gozo. Mas a trechos tú misma vas haciendo el camino de juegos y de espolio. Vamos
las dos sintiéndonos, sabiéndonos, mas no podemos vernos en los ojos y no podemos trocarnos palabra, cual la Eurídice y el Orfeo solos, las dos cumpliendo un voto o un castigo, ambas con pies y con acento roto. Pero a veces no vas al lado mío, te llevo en mí, en un peso angustioso y amoroso a la vez, como un pobre hijo galeoto a su padre galeoto. Y hay que enguerrar los cerros repetidos, sin decir el secreto doloroso, que yo te llevo hurtada a dioses crueles e que vamos a um Deus que é de nosotros. Então aqui ele continua, mais uma vez, a expressão, cada vez que a gente vai lendo um poema, a gente consegue ter a expressão, a gente consegue respirar no poema. Essa também é uma experiência que eu trago de sala de aula, quando eu ensinava, aqui no Brasil eu também ensino, mas eu fui professora de literatura muitos anos na França e eu tive muito tempo para observar os alunos. Então, depois do poema ter sido feito por eles, ou então a gente pegava, eu sempre começava a classe, a sala de aula, para falar de poesia, eu pegava outros poemas, porque os alunos ficam às vezes muito tensos, às vezes muito com medo, o que vai sair, o que a professora está querendo, que história é essa, eu vou contar minhas coisas, eu não quero que ninguém saiba. Então, esse tempo de adaptação, que é um tempo normal, que todos precisamos, né, quando é algo novo, então eu sempre introduzi em sala de aula vários poemas de outros autores que não a própria produção poética dos alunos, e aí eu começava a trabalhar esses poemas, qual era o vocabulário, qual era a intenção, o que aquele autor quis dizer. Mas isso não sai só da nossa cabeça, a gente tem uma técnica para isso. A técnica é pegar as palavras que estão ali, trabalhar como é que elas se organizam, o que ele quis dizer sem fugir da intenção do autor. É um trabalho de interpretação que é feito em sala de aula. O professor, a professora, no caso a professora Marley, ela está aí para ajudar vocês a entender a poesia de outros autores e talvez esse autor ou essa autora que ela tem escolhido vá dialogar com vocês, vá dialogar com a experiência de vocês. Esse é o objetivo. Então, e no segundo momento, a gente começa a falar de como escrever um poema. Então, eu quero hoje falar disso. Como escrever um poema. Não existe regra absoluta. Eu vou aqui apresentar duas técnicas, tá? Duas técnicas para vocês começarem a pensar em sala de aula, fora da sala de aula, com a professora Marley, né? Nesse projeto Poetizando com Ana Rossi, as possibilidades existentes para vocês começarem a escrever um poema. Isso é uma coisa também que eu vi muito. Os alunos chegavam e falavam, professora, como é que eu começo um poema? Eu não sei, não tem nada na minha cabeça. Quer dizer, eles acham que não tem nada, né? Vocês acham que não tem nada. E nós também achamos, professores, que o aluno não tem nada na cabeça, que ele chega vazio, e eu me incluo nisso, vazio, totalmente assim, uma folha em branco. Não, os alunos não são uma folha em branco. Cada um, como eu já falei, tem sua história, e como eu já lecionei muito em muitos países, em várias línguas, eu sempre tenho hoje isso em mente. Os alunos com os quais eu trabalho hoje não são diferentes daqueles com os quais eu já trabalhei. Então, como é algo que eu gosto de fazer, eu sempre fiquei muito atenta para ir alterando o meu discurso em relação às classes que eu tinha, né? Em relação à idade, em relação à compreensão do mundo, em relação à vontade dos alunos, relação em que cidade eu estava, né? Eu acho que eu já falei para vocês, eu morei muito tempo fora em muitos lugares, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar,
é uma coisa minha, e eu já morei em muitos lugares e eu fui tirando as experiências dali, né? Então, o primeiro, assim, eu quero apresentar uma das primeiras, não é a primeira em absoluto, tá? É a primeira porque eu vou apresentar aqui ela como sendo a primeira. Talvez vocês possam fazer alguma atividade em sala de aula com a professora Marley, pelo menos procurar. Eu escrevi aqui para não esquecer. É um movimento, esse aqui é um movimento do início do século XX, que esteve muito presente também na França. E esse é um outro movimento que também esteve presente na França, dadaísmo e o surrealismo. Ele começa aqui na Rússia e ele depois existe um outro movimento que tem a ver com esse, mas que os franceses chamaram de surrealismo. E o poeta que falou muito, escreveu muito, e daí vem uma técnica de escrever poesia, chama André Breton, tá? Se vocês colocarem esse nome na internet, vocês vão ver muita coisa. E eles têm que eles chamam de escrita, tem vários nomes, a gente pode dizer escrita automática ou então uma escrita surrealista. Qual é a técnica? Já que eu venho focando nisso, a poesia preciso também uma técnica. Não é uma técnica que vá controlar as emoções, não é isso. As emoções têm que aparecer, né? Não é, ai meu Deus, eu não posso dizer aquilo, eu não posso falar aquilo. Por isso que é bom vocês estarem em algum canto a sós, para não, se alguém tem receio de estar sendo controlado ou que alguém vai ler, às vezes tem umas brincadeiras um pouco idiotas, às vezes na família, às vezes com amigos, você tá escrevendo, alguém vem e pega a sua folha, para evitar esse tipo de coisa e para vocês ficarem bem com vocês mesmos, né? Eu recomendo um momento a sós. Que vocês vão escolher, que vocês vão decidir qual é, porque eu não conheço a vida de vocês, eu conheço a minha, e estou aqui dialogando com vocês. Então, eu acho que isso é importante, nós nos sentirmos seguros e seguras para escrever, porque às vezes a emoção, pelo menos no meu caso, ela vem muito forte. Ela vem muito forte com aquelas palavras escritas daquele jeito. Aí depois eu vou retocar. Bom, no meu caso, como as experiências são de anos, né? Eu escrevo há muitos anos e hoje o poema muitas vezes sai pronto. Eu levo um tempo e ele sai. Então, o que é a escrita automática ou a escrita surrealista dos surrealistas? A técnica você pega eu vou explicar as duas maneiras. Você pega uma caneta ou um lápis, algo para escrever. Você pega uma folha e a partir do momento que você coloca a sua folha, deixa eu pegar aqui a minha caneta que eu trouxe. Então, eu tô aqui, né, com a minha folha. A partir do momento que eu boto aqui, né, para escrever, a gente tem que pegar a ponta da caneta, né, isso aqui é uma caneta, pode ser um lápis, mas enfim, eu peguei uma caneta para exemplificar. Você não tira mais a caneta do papel. Aí, o que ela está dizendo? Como assim? Vou explicar. A técnica você vai escrever aquilo que vem na sua cabeça. Então, qual é o objetivo? É a gente ir além das censuras que a gente tem. Todo mundo tem censura, todo mundo aprende o que é o certo, o que é o errado, o que é o correto, e vocês já devem saber disso em função das experiências que vocês viveram. Então, a poesia, ela mexe com isso também, ela mexe com coisas delicadas da vida, ela mexe com sensações, eu já falei disso no vídeo 1, ela mexe com emoções. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, somos nós.
pelo menos naquele momento, até aquela emoção se alterar, ou se pacificar, ou ficar mais intensa, se intensificar. Somos nós. Daí o cuidado que nós devemos ter para conosco. Então, essa técnica você coloca e você deixa o seu pensamento fluir. Ai, mas eu não posso escrever sobre isso. Por que você não pode escrever sobre isso? Você não é obrigada a mostrar. Você não é obrigada a mostrar. Não é porque você escreve que você tem que mostrar. Por exemplo, você quer escrever sobre um amor de mãe, um amor de pai, uma coisa sobre a bicicleta da sua casa. Então você pensa naquilo e você coloca a ponta da caneta no papel. E aí você começa a escrever, mas você começa a escrever as coisas que vão aparecendo na sua cabeça. Por isso é que se chama automático. E você pode escrever uma folha inteira, mas é sem se censurar. A gente chama assim no mundo da poesia. É não se censurando. E aquilo é seu. Aquilo é algo que você fez. O que pode acontecer? Porque várias coisas podem acontecer. Às vezes eu quero escrever sobre um tema e não rolar, e não acontecer. E não, você escrever, não é que não é que não rola, é que sai outra coisa. Sai outra coisa. Então, que bom. Você tem alguma coisa aí para sair de você. Então, não é porque eu defino, eu vou escrever sobre o tema da nossa cidade, ou eu vou escrever sobre a bicicleta que eu tenho aqui na minha casa, o quanto eu amo andar de bicicleta, já que a professora Marley falou dessa característica muito legal da cidade de vocês, né? O uso da bicicleta, que vai sair isso que vocês que vocês queriam que saísse. Às vezes não é assim. Mas pode sair algo que tem a ver com temas que vocês decidiram. Então, isso aqui é para vocês ficarem alertas, atentos. Isso não é para xingar, ficar com raiva, não saiu o que eu queria. Não, é acolher. A poesia é um momento de acolhimento. É um momento de acolhimento daquilo que é seu e que às vezes você nem sabe que tem. A outra técnica que é, digamos, posso dizer mais fácil, porque ela vai trazer um direcionamento maior ao tema que vocês estão estudando em sala de aula, por exemplo. É esse conjunto que eu coloco assim. Vocês podem listar, por exemplo, se o tema é nossa cidade. Então, a primeira coisa, quais são as palavras para mim, não para o vizinho. Mexi um pouquinho aqui, aí eu tô recolocando. Não para o vizinho ou para a vizinha, para mim. Quais são as palavras que definem a minha cidade? Ou a nossa cidade? Veja bem, minha é uma coisa, é algo particular. O nosso é o coletivo. Eu não moro sozinho na cidade. Eu moro com outras pessoas. Eu moro na minha família, a professora Marley me falou em fazendas, eu moro em algum canto. Então, quais são as palavras que na minha cabeça, tá? A poesia é algo individual. Então, quais são as palavras que aparecem na minha cabeça quando eu falo, eu quero escrever um poema com o tema da nossa cidade? 1 ou 2 ou 3, enfim. Primeira coisa, procurar as palavras que para você são importantes em relação à sua cidade, a nossa cidade, né? Porque é o tema que me foi apresentado. Outra coisa, e você escreve, você vai listando. As expressões, você ouve expressões, e aí tem uma fronteira que é muito importante a gente não se censurar, que é aquela coisa, não, essa palavra está correta, essa não está. Não, esqueçam a questão da correção
da palavra neste momento. Vai chegar um momento, a gente está no momento do poema sair da gente, tá? Se a gente fica com muita censura, não sai nada. Eu costumo dizer para os meus alunos, sempre disse isso em sala de aula, de nada a gente não tira nada. Então, a primeira coisa, você tem que deixar aquilo vir. Você tem que deixar aquilo vir. E depois aquilo vai aparecendo, você vai lapidando, você vai alterando, você vai trabalhando, você vai reescrevendo, mas esse trabalho posterior, ele é feito a partir do momento que você deixa algo aparecer. Porque se você já tapa tudo e não sai nada, não tem poema, aliás, não tem nada. Então, primeira coisa, as palavras. Segunda, as expressões que você ouve. Objetos também. Na nossa cidade, que objetos tem? Que objetos que eu gosto quando eu penso na nossa cidade? O que me vem à tona? É a bicicleta? É o pôr do sol? É a avenida? São as cores que existem na cidade? É a temperatura? O que é? E aí eu falei de temperatura, não é realmente um objeto, né? Mas aumentando aí o campo do objeto. Que sensações, que emoções eu sinto quando eu penso? Então, isso aí você lista, tá? Você pega uma folhinha e lista. Pode misturar, não tem problema. Tem que primeiro encaixar. Não, eu fiz essa sequência aqui, mas essa sequência eu poderia ter começado com as sensações, as emoções, depois as palavras. E a partir daí, quando você tiver isso, tá? Pode ser 5 palavras, 10 palavras, 20, enfim, do que você, e as expressões também, do que você conseguir. Normalmente eu acho que vocês vão conseguir muita coisa, porque é a vivência de vocês, né? A partir daí você começa a organizar. E como é que você organiza? Você tem, isso também vou falar nos próximos vídeos, você tem, eu não sei o que a professora Marley quer trabalhar com vocês, mas existem diferentes formas poéticas. Você tem formas fixas, que nós chamamos formas fixas, e tem poemas que não tem rima, ou a rima é interna. A gente vai falando disso, tá? Eu tô no início dessa construção com vocês, desse acompanhamento com vocês, e tô amando isso, é muito legal. E para deixar o poema brotar, tá? A gente está falando disso. Nós estamos falando disso. Eu vou concluir para o vídeo não ficar muito longo, que eu estou vendo aqui 32 minutos. Isso aqui é Vocês sabem o que é isso? Um cordel, não é? Isso é literatura de cordel. Eu amo literatura de cordel. Isso aqui é de um autor, Davi Teixeira, de um músico, um grande músico brasileiro, que se chamava, ele faleceu, Luiz Gonzaga, o filho de Januário. Grande compositor. E aqui, então, a letra, aquilo que eu estava falando, a letra é do Davi Teixeira, e o tema, como vocês têm um tema, Luiz Gonzaga, o filho de Januário. Eu vou ler um pouquinho desse cordel, porque o cordel é algo nosso, da cultura brasileira. E ele tem, vocês vão ver, eles trabalham muito com rimas. Então, aqui é uma questão que a gente já vai entrando. A rima, você tem vários tipos de rima. Tem rima que se segue, tem a rima cruzada, mas isso vai ser para o próximo vídeo. Então, aqui, Luiz Gonzaga, não sei se eu vou ler tudo, eu acho que não, mas eu vou ler aqui talvez 2 páginas, porque o cordel como um todo tem 8, acho que é um pouco longo, né? Agora, se vocês quiserem que eu leia tudo, vocês peçam nos comentários, que aí eu vou fazendo vou alternando, né, o que é em função da demanda de vocês, como hoje eu atendi a um pedido, né, da leitura em espanhol. Então, Luiz Gonzaga, o filho de Januário. Pro meu querido Brasil, vou falar do Gonzagão e da sua trajetória. Se ligue e preste atenção, sem gaguejar, sem tropeço. Pesquisei desde o começo, da cidade ao sertão.
foi na fazenda Caiçara. Eu digo pro senhor, Januário sanfoneiro e também concertador. De 8 baixos o fole, o cabra não era mole e ainda fez o cantor. Ainda nessa fazenda, dia de Santa Luzia, foi em 13 de dezembro, teve festa nesse dia, forró e muita bicada, indo até de madrugada, só porque Luiz nascia. Seu nome, Luiz Gonzaga, foi um padre que botou. Ele apenas sugeriu, mas assim logo ficou, o filho de Januário, por esse mesmo vigário que também lhe batizou. Januário logo disse: agora vai ter forró. Cada um pegue seu pá. Não quero ver ninguém só. Vou buscar minha sanfona, porque ele é a dona desse meu belo gogó. Em pouco tempo depois, foi com suor e dureza. A fama de Januário espalhou-se com certeza. Tornou-se grande atração, foi naquela região, ali pela redondeza. Luiz, ainda criança, ficava só de olhar. Aquilo foi despertando, começou a observar onde Januário estava e por onde ele passava. Luiz queria passar. O Luiz, desde cedinho, já queria conhecer e também tocar o fole, ele fez por merecer. E assim, por todo o ano, como um bom pernambucano, começou a aparecer. 8 anos de idade, já tinha o seu dinheiro, fazendo apresentação, estava nascendo um guerreiro para ficar na história, só para deixar na memória que iria para o mundo inteiro. Eu ia continuar, mas eu vou parar aqui, tá? Então, isso aqui é poesia. Isso aqui é poesia que nós estamos acostumados, né? Eu tenho família no Nordeste também e gosto muito do Luiz Gonzaga. E, então, fica aqui essa informação. Como eu falei, poesia também está nas coisas do nosso dia a dia que nós às vezes não percebemos, não sabemos. Então, a gente está aqui para eu estou aqui para fazer esse caminho com vocês, ajudar a despertar para essa bela arte que existe em todas as culturas e nós aqui temos uma variedade imensa, tá? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês podem fazer nos comentários que eu leio, tá? Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, eu leio. E então espalhem esse vídeo caso seja do interesse de vocês e a gente então vai se coordenando para os próximos vídeos Poetizando com Ana Rossi. Obrigada e um beijo para todos. Tchau, tchau.